Deus possa, durante esse dia de hoje, o dia que o Senhor preparou para a sua glória, para a comunhão do seu povo, que Deus possa falar ao seu coração, que possa ser um dia muito proveitoso na presença do seu Deus. É o nosso desejo, a nossa oração. Vocês, irmãos que estão aqui, que vieram cultuar a Deus, nossa alegria, nossa gratidão. Você, amigo, que tem conosco juntos, louvado ao Senhor. Você que nos assiste, que esteve impossibilitado de vir à igreja, ou está longe da sua igreja, longe do Brasil, que Deus possa, nessa manhã, nesse dia de hoje, falar ao teu coração, manifestar sua graça e favor. Vamos abrir nossas Bíblias, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, e dar continuidade aos nossos estudos no Sermão do Monte. Temos estudado aqui esse trecho da Palavra de Deus, que conhecemos como Sermão do Monte, que são os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. É uma síntese, um resumo do ensino de Jesus aos discípulos. Nós temos aprendido aqui que esses sermões, e que esses estudos, que esses ensinamentos, eles são fruto do esforço do Senhor Jesus de fazer com que seus discípulos compreendam que a proposta a qual ele está chamando esses homens não é uma proposta religiosa como praticada pelos fariseus na época de Jesus. O movimento ou a religião dos fariseus, que hoje tem tem uma semântica muito negativa, né? Na época foi um movimento, um pouco antes de Jesus, um século antes do Senhor Jesus, foi um movimento muito vigoroso espiritualmente. Foi um movimento que aconteceu naquele período que nós chamamos do período intertestamentário, o período de silêncio de Deus. Desde o último profeta do Antigo Testamento, Malaquias, que profetizou e que deixou o seu livro escrito há mais ou menos 400 anos antes de Cristo, até o aparecimento do Messias, até o cumprimento da promessa de Deus no advento do nascimento de Jesus, Deus silenciou de falar ao povo. Não houve mais profetas, né? Então, o povo diz que houve um silêncio de Deus. E esse silêncio de Deus, de não mais levantar profetas para falar ao seu povo, apesar de que o povo tinha a lei, né? Os livros proféticos e poéticos do Antigo Testamento, os 39 livros, já estavam ali escritos, né? Mas não tinha aquele costume de Deus levantar um profeta para entregar ou para falar da parte dele ao povo. E então o povo esfriou, foi esfriando e se desviou de Deus, dominado por outros povos, os gregos, depois os romanos, e a religião em Israel arrefeceu, né? Ficou fria, indiferente e distante de Deus. A palavra de Deus do Antigo Testamento, que já havia sido entregue ou revelada ao povo, estava esquecida. E é exatamente esse movimento religioso que surge em Israel, chamado da seita dos fariseus, que vem resgatar o temor a Deus, a religião, o lugar da Escritura. E esses homens começam a trazer de volta a leitura e o ensino e a exposição da Bíblia, da Palavra de Deus. Foi um movimento revigoroso que trouxe o povo de Israel de volta a Deus, né? Mas com o passar do tempo, né, esse movimento foi arrefecendo também, e esse movimento foi se engessando, foi ficando muito formal, legalista, e começaram a entrar por caminhos de minúcias no ensino da Palavra de Deus e a crescer livros e regras para interpretar o Antigo Testamento. E, evidentemente, com a corrupção do coração do homem, né, eles foram cada vez mais se distanciando do sentido real da Escritura e formando uma religião engessada, né? O movimento da Reforma Protestante do século XVI levantou uma bandeira
olhando para trás nos 1600 anos de história do cristianismo, percebendo com clareza também o comportamento do Antigo Testamento, em que Deus intervém e o povo reage de forma positiva a Deus, mas depois o povo se esquece, arrefece, se distancia do Senhor, e assim vai nesses altos e baixos a vida, né, do povo de Deus com Deus. A religiosidade, a espiritualidade, às vezes está em alta, às vezes está em baixa, né? Os reformadores do século XVI, ao olhar esse comportamento, disse que uma igreja reformada sempre deveria estar se reformando, ou sendo, revendo seus valores, revendo seus conceitos, olhando para a Escritura, para ver se a sua prática de vida cristã, de religião, bate com o que a Escritura diz. A Bíblia nos serve como um espelho, para que a gente possa olhar a nossa aparência diante de Deus no que diz respeito ao nosso comportamento e conduta. Então, o ensino de Jesus nos chama a atenção para esse perigo que nós corremos, que é o perigo da religiosidade, de acharmos, porque somos pessoas religiosas, porque somos pessoas que vão à igreja, nós somos justos aos nossos próprios olhos, aos olhos das outras pessoas, e que a nossa religião é a certa e de que a outra é errada. Esse tipo de sentimento, esse tipo de atitude, é aquilo que Jesus estava combatendo com seus discípulos aqui. Ele estava dizendo que eles não teriam que se prender a uma forma, mas eles tinham que sempre estar olhando a essência da sua alma, da sua vida com Deus. As pessoas buscam a Deus por interesses. E ele está dizendo aos seus discípulos que vocês devem buscar a Deus por aquilo que Deus é, e não por aquilo que Ele pode proporcionar a vocês. Amem a Deus porque Ele é o Criador, porque a sua vida é resultado de uma decisão dEle, de um querer dEle. Ame a Deus por aquilo que Ele fez na cruz por você. Ele é o seu Redentor, o seu Salvador, aquele que deu a vida do seu único filho por amor a você, para que Ele pudesse, morto na cruz, pagar a culpa do seu pecado, para que você fosse resgatado para Ele. Ame a Deus porque Ele é um Deus amoroso. E aí então o Senhor Jesus reúne aqueles a quem Ele quis escolher e começa então, eu uso essa expressão, a desintoxicá-los da religiosidade da sua época. E começa aqui a mostrar que eles tinham que ter algumas características de caráter, as bem-aventuranças, que essas características de caráter deveriam ser percebidas na vida deles, no trato para com Deus e no trato para com o seu semelhante, né? Aí vem as 8 bem-aventuranças. Ele fala de que se isso existir na vida deles, eles de fato serão aquilo que Deus deseja que eles sejam, sal da terra e luz do mundo. Que a vida deles deveriam brilhar nesse mundo de trevas, para que os homens vejam as suas vidas diferentes e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Ele começa a responder a uma questão da difamação e do falso testemunho que os fariseus, por causa de inveja e ciúme, diziam contra ele, que ele veio para desfazer a lei, que ele veio para trazer novidades religiosas ou teológicas, que ele era um falso profeta, e por aí tentaram difamar a Jesus. E ele então explica, nós já vimos isso, que não penseis que eu vim revogar ou desfazer a lei, eu vim cumpri-la. Eu sou, inclusive, a plenitude da lei. Toda a lei do Antigo Testamento, quer seja ela moral, cerimonial, quer seja ela civil, ela apontava para mim. Eu sou a encarnação da justiça, né? Ele declara isso, aplicando o texto de Isaías à vida dele, né? Eu vim cumprir plenamente a lei, ou dar sentido pleno a ela. E eu digo a vocês que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo se cumpra. E eu digo a vocês, se a justiça de vocês, discípulos, não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais vocês vão entrar no reino dos céus. Então ele aprofunda, ele torna grave a vida com Deus, que tem que ser baseada não num comportamento externo, mas numa sinceridade de alma e de coração. Então ele começa
a reinterpretar os mandamentos que estavam sendo ensinados de forma distorcida pela religiosidade de sua época. Expõe o sexto mandamento, que trata do valor da vida, e que havia sido reduzido pela religiosidade da época, ensinando que não matarás significa apenas o ato externo de tirar a vida de alguém. E ele diz, de forma nenhuma, isso é o ato extremo. Não é? Mas o matar começa numa atitude e num sentimento de coração. Às vezes numa palavra de insulto. Às vezes numa atitude de agressividade para com o seu próximo. E aí ele então explica e aplica esse mandamento na vida dos seus discípulos. Depois passa a tratar do sétimo mandamento, do valor da família, do casamento. Quando os fariseus tomavam o sétimo mandamento, que diz não adulterarás, e ensinavam que o adultério era só a quebra da aliança de pessoas casadas, quando introduzia um estranho no seu relacionamento, quebrando o voto de exclusividade um para com o outro. E Jesus diz, de forma nenhuma. O mandamento se aplica não somente a um ato de infidelidade, mas ao sentimento da alma e do coração. O mandamento cobre a questão da minha sexualidade, quer seja eu casado ou solteiro. Como eu lido com isso? Deus criou a sexualidade para o bem da raça humana, para a felicidade do ser humano, do gênero humano. Mas Deus também deu normas para que a gente pudesse gozar essa felicidade mediante a sua palavra, sem qualquer crise de consciência, sem qualquer consciência culpada ou ferida. E ele trata da questão da moralidade, de como eu lido com a minha sexualidade, de forma pura, de forma comprometida, não usando isso para defraudar, para atingir, para agredir, para tirar vantagem sobre ninguém. Ele trata sobre o casamento. Ele fala que o divórcio sempre tem como causa a quebra da exclusividade. E ele diz que Deus odeia o divórcio, que Deus não criou o casamento para que ele fosse quebrado, que o que Deus uniu o homem não deve quebrar ou separar. Ele começa a nos ensinar, aqui várias coisas no que diz respeito ao zelo, à fidelidade, à palavra empenhada, ao cuidado com o outro, ao amor. Nos ensina como lidar com o nosso coração, porque o nosso coração é caído e pecador. Ele não está partindo do pressuposto de que as pessoas cristãs têm que ser perfeitas, porque ele conhece a natureza humana e sabe que nós não somos. Por isso os mandamentos nos ajudam a sondar o nosso próprio coração e a nos livrarmos do pecado. Por isso que ele diz que a gente deve tratar com radicalidade o pecado. A gente não deve permitir qualquer tipo de comportamento relativo com relação a isso, porque temos uma natureza corrupta. Agora, no versículo 33 ao versículo 37, ele fala sobre a questão do juramento, a justiça do cristão, o empenho da palavra. Aqui, Jesus toca no 9º mandamento que nós lemos hoje, e toca também na questão dos juramentos ou do pacto que o homem faz com Deus. Vejamos aqui o que diz o verso 33 ao verso 37 de Mateus capítulo 5. Também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Que Deus possa nos dar graça para entendermos o que Ele quer falar ao nosso coração na manhã de hoje através desse texto. Proibição do juramento falso ou do perjúrio.
proibição do empenhar a palavra a Deus ou aos homens, né, com o intuito de não cumpri-la ou de quebrá-la, de ser leviano na minha vida ou na minha conduta, de como foi colocado aqui, pela minha palavra, afetar, atingir a vida de alguém, prejudicar, né, a reputação de uma pessoa, né, imprimir nas pessoas rótulo. Né. Eu tenho que ter o cuidado com o uso da minha língua, né, com o uso dos meus juramentos. Ouvistes o que foi dito aos antigos. E aqui a gente já se reporta a essa fórmula que Jesus usa, que ele não está, quem lê superficialmente sem entender o contexto, vai achar que ele está contradizendo a lei. Por isso que alguns diziam que eles estavam quebrando a lei, porque ele faz essas colocações, essa fórmula que ele usa. Ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Né? O que foi dito a respeito da lei, não é o que a lei diz, não é o que o antigo mandamento diz, mas o que tem sido ensinado que o mandamento diz. Né? Ele está se referindo ao ensino dos fariseus. Eles eram os mestres da lei. Vocês veem que a causa do ciúme entre os fariseus e a pessoa de Jesus era porque as pessoas, o público, o povo, estava admirado com Jesus, porque eles lhes ensinava como quem tem autoridade, coerência, e não como os escribas e fariseus. Os escribas e fariseus eram os mestres da lei. Eram aqueles que se debruçaram sobre a lei, que aqueles que resgataram o valor da lei ao povo e ensinavam essa lei ao povo. Mas agora, essas pessoas, como Jesus acusa, estava colocando sobre os outros um peso tal que nem eles mesmos podiam carregar e nem queriam carregar. Tornaram a lei algo muito rigoroso, tão pesado que ninguém poderia aguentar. Estavam ensinando que a salvação do ser humano ela é meritória em observação da lei. Que se não cumprir a lei rigorosamente, eu não serei salvo. Isso é verdade por um lado, mas também a Bíblia nos diz que é verdade que é impossível ao homem cumprir a lei perfeitamente. E quem cumpre 9 mandamentos, mas erra num, é culpado de todos, porque a lei é perfeita. Isso não é uma questão de contabilidade divina, esse conceito religioso de que naquele dia que todo homem terá que se apresentar diante de Deus, vai ter uma balança e vai colocar de um lado as minhas boas obras e os meus pecados, e o que mais pesar vai me livrar ou vai me condenar. Esse conceito é completamente equivocado, porque a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que pelo esforço humano ou pelo merecimento do homem, ninguém verá a Deus. Porque todos nós somos pecadores. Porque entre nós não há um justo, nem sequer um. Porque todos nós somos vendidos ao pecado, a nossa natureza é corrompida por causa da queda. Então, não há justos entre nós. A questão é de quem procura ser melhor, ou quem procura ser mais religioso, ou quem procura ser espiritual. A questão não é essa. A questão é que Deus viu a impossibilidade do homem fazer qualquer coisa por si mesmo, que enviou o seu filho para morrer na cruz. Eu me lembro que certa vez estava conversando com uma pessoa, e a pessoa era de uma orientação espírita. E nós estávamos conversando sobre as teses do espiritismo e a tese do cristianismo. E o espiritismo, ele também tem um evangelho, né, segundo a interpretação de Allan Kardec. E um evangelho que positivamente estimula as pessoas a viverem o amor, a fazerem boas obras, né, às outras pessoas, e isso por si só é bom. Agora, o problema, e essa era a nossa fala, nossa discussão, era que esse estímulo, esse ensino, também diz para as pessoas que elas receberão mérito por essas boas obras, que elas receberão mérito para a salvação ou para o melhoramento espiritual delas. E aí é onde a gente estava conversando de que a tese ou as proposições espíritas com relação ao automerecimento do homem através de suas boas ações
choca-se e vai de contra ao cristianismo. O cristianismo não ensina isso. O cristianismo diz que a gente deve fazer boas obras sim, mas não para a salvação. O cristianismo diz que a gente não consegue, né, fazer isso de forma perfeita. Porque até quando fazemos na intenção de merecer alguma coisa, somos egoístas. E isso é pecado. A Bíblia nos ensina, o cristianismo nos ensina que ao homem é impossível cumprir a lei. Porque a sua natureza, a sua alma está morta pelo pecado, afetado pela queda. E ao homem é impossível. Então, ele não tem o que fazer. Por mais que ele tente fazer, ele nunca vai merecer de Deus alguma coisa, porque associado às suas boas ações, à sua natureza pecaminosa, e Deus conhece o coração do homem. E por causa disso, exatamente por causa disso, Deus enviou seu Filho. Deus enviou Jesus com uma única missão: morrer na cruz, pagando o preço do meu resgate, da minha salvação. E aí eu, conversando com ele também cria em Cristo, mas não como filho de Deus como todos nós somos, ele dizia. Ele cria, mas não considerava que o sacrifício de Cristo era suficiente para salvá-lo. O que é suficiente para salvar é a minha vida, é a minha conduta boa. E eu diria para ele: olha, veja só a incoerência que você está me colocando. Você está dizendo para mim que crer em Cristo, mas que não crer que o sacrifício dele é suficiente. Que essa conversa é uma conversa equivocada do cristianismo. Que ele não morreu pelos pecados, ele foi vítima da injustiça dos homens. Ele foi um espírito elevado, você diz, não é? Ele foi alguém que foi exemplo e modelo de boas obras e que deve ser observado pelas outras pessoas. Mas a morte dele não foi vicária, não foi substitutiva. Ele morreu em decorrência da injustiça dos homens. Isso é verdade, em parte. Mas a própria Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho para a cruz. E por que Deus fez isso? Porque não havia outra maneira do homem ser salvo. Porque, pense comigo, você diz que Deus é bom. Mas se há uma maneira ou outra do homem ser salvo que não o sacrifício de Cristo na cruz, Deus fez seu Filho morrer em vão. Se posso eu ser salvo pelos meus próprios esforços e boas obras. Então qual o sentido de Cristo ter morrido na cruz? E eu dizia a ele: você precisa ser convencido de que é por causa da nossa impossibilidade real e de fato, da nossa injustiça, da nossa pecaminosidade, da nossa natureza corrompida pelo pecado, que Deus era justo se condenasse a todos nós. Deus seria justo se fizesse isso, se largasse o homem à sua própria sorte. Mas Deus é justo, mas também é amoroso. E Deus enviou o seu Filho. Alguém teve que pagar o preço da morte da cruz. O amor de Deus não passa por cima da sua justiça. Alguém pagou um preço, e um preço muito alto e muito caro, para que eu fosse resgatado da minha situação de morte e de condenação. Se você não crê na suficiência do sacrifício de Cristo, eu dizia a ele, você está chamando Deus mentiroso. É o que diz 1 João, não é? A vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Quem nega que ele veio em carne para morrer na cruz, faz de Deus mentiroso e a sua palavra não está nele. Nós temos que entender isso, que o homem não tem nele condições de cumprir perfeitamente a lei. E por isso, o cristianismo não é uma religião de pessoas perfeitas. Muito pelo contrário, se uma das figuras que se usa para o cristianismo é um hospital de pessoas doentes que estão sendo tratadas pelo Senhor, que todos reconhecem a sua pecaminosidade, que todos reconhecem a sua injustiça, que todos reconhecem que sem Cristo estão perdidos, e que somente a graça de Deus pode me perdoar, somente a graça de Deus pode me alcançar, somente a graça de Deus pode me fazer uma pessoa melhor. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que
toda a Escritura é útil, né? É inspirada por Deus para nos educar na justiça, para nos ensinar, para nos exortar, para nos repreender. O que Jesus está fazendo aqui é educando os seus discípulos na maneira pelo qual eles deveriam compreender de fato a lei. Qual o sentido da lei? E aqui ele entra. Eles têm dito a vocês, têm sido ensinado a vocês, para que vocês, ou seja, não jurarás falso. Né? O nono mandamento que nós lemos aqui diz a isso: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Aqui a aplicação, a preocupação deles é o juramento com relação a Deus. Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Os fariseus estavam ensinando uma fórmula de juramentos a Deus para evitar. Eles ensinavam que o problema não é o perjuro ou o jurar falso. O problema é usar o nome de Deus, né? Claro, usar o nome de Deus em vão é pecado, é o perjuro, não é? Mas os fariseus diziam, não, o mandamento só proíbe usar o nome de Deus, você não deve usar o nome de Deus, né? Enquanto o mandamento dizia que eles não deveriam tomar o nome de Deus em vão, né? Ou jurar pelo nome de Deus em vão, sem a intenção de cumprir ou de forma leviana. E vejam bem, aqui a gente precisa trazer para a vida da gente como igreja. Nós, quando nos tornamos membros de uma igreja, nós passamos por um exame, onde os pastores e presbíteros, que são responsáveis pelo cuidado espiritual da vida das pessoas, da vida da igreja, examinam o coração da pessoa, examinam a consciência da sua fé, perguntam a eles sobre a convicção de pecado, perguntam a eles sobre a certeza da suficiência de Cristo para a remissão dos seus pecados, perguntam a eles se eles têm procurado usar os meios de graça que Deus deixou para o seu crescimento espiritual, participando dos cultos, sendo alimentado pela palavra de Deus, tendo suas devoções pessoais, particulares, orando ao Senhor, lendo a Escritura. Então, se examina o coração, a vida, o comportamento das pessoas e, além disso, se pede das pessoas compromisso. Compromisso com a igreja local a qual se associam como membros. Compromisso de obediência à palavra de Deus mediante a exposição e pregação pelas autoridades, pelos pastores e presbíteros que vão aconselhar, que vão visitar, que vão dar a palavra às pessoas. Obediência a essas autoridades, obediência à palavra de Deus, compromisso com a obra local de dar a sua contribuição, ajuda, utilizar os seus dons para o crescimento do todo, não é? Compromisso de amor com os irmãos, de entendermos que somos um corpo, a igreja de Deus. Quando nós fazemos esses votos e nós quebramos esses votos com a nossa vida, relaxando na nossa vida espiritual, se insurgindo contra a autoridade, não dando a nossa contribuição com a nossa ajuda, com a nossa vida, com os nossos dons, nós estamos quebrando o mandamento. Nós estamos jurando falso no nosso pacto com Deus. Quando um homem e uma mulher decidem que se escolheram um ao outro para partilhar a vida juntos, eles fazem votos um ao outro. Eles fazem juramento de cuidar um do outro, de amarem um ao outro, né? De ser fiel um ao outro em todos os momentos de bonança ou de sofrimento, de saúde ou de doença. Eles fazem votos, né? E quando eles não cumprem esses votos, ou relaxam nesses votos, ou não observam o que falaram, eles estão tomando votos em vão. E o juramento e o mandamento condena isso. Haviam coisas pelos quais as pessoas juravam no Antigo Testamento, e são comuns também na nossa vida. O Senhor diz no verso 34, eu, porém, vos digo, de modo nenhum jureis, nem pelo céu, né, por ser o trono de Deus. E é muito comum e muito popular as pessoas, né, para chamarem Deus por testemunha de forma leviana, muitas vezes, quando quer empenhar a sua palavra. Eu juro por Deus, não é muito comum isso, né? As pessoas tornaram tão levianas e tão comuns isso que nem sabem o que estão pedindo, o que estão colocando.
né? Eu estou chamando Deus por testemunha se o que eu falo é verdade ou mentira. Ou então, continua o texto, nem pela terra ou pelas coisas da terra, por ser estrado dos seus pés, né? Quando a pessoa diz, eu juro por minha mãe, né? Pelas coisas da terra, eu juro pelo amor do meu pai, eu juro pela minha família, eu juro pela minha mãe, né? Tem isso, é muito popular. Nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Jerusalém era a cidade sagrada, a cidade onde o templo, onde a presença de Deus estava ali, né? E é muito comum a gente ouvir a pessoa dizer, eu juro por tudo quanto é sagrado, né? Esse tipo de... É contra essas coisas, contra essas leviandades que o Senhor Jesus está nos chamando a atenção. E nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco aos teus pés, né? Eu quero que um raio me parta, né? Se eu estiver falando mentira. Não é isso. É muito comum o tipo desses juramentos ou dessas expressões. Jesus disse que a melhor conduta para um cristão é essa. Você não precisa jurar. Você precisa ser uma pessoa conhecida pela tua palavra, que ela vale mais do que qualquer coisa. Seja a sua palavra sim, sim. Não, não. Porque o que disso passa é de procedência maligna. Qualquer costume, qualquer fórmula, qualquer coisa que seja, se você precisa clamar a Deus ou por sua mãe, ou para que um raio parta a sua cabeça, é porque a sua palavra não é confiável. As pessoas deveriam te conhecer pela palavra que você pratica. E nisso aqui tem uma coisa que sempre me vem à mente. O reverendo Francisco Leonardo, lá no seminário, nas suas aulas de história, muito apaixonado, né, quando nos falava a história da reforma, nesse período do século XVI, ele falava com muita dor e paixão dos sofrimentos que cristãos viveram em toda a Europa, os cristãos protestantes. Alguns países foram massacrados, esses movimentos de reforma, como a França. O sul da França, Navarra, era maciçamente protestante. O centro e o norte da França era católico, muito comprometido com Roma. E quando a reforma estourou em toda a Europa, esse movimento de rever os conceitos da fé, viver uma vida autêntica com Deus, tirar do ensino da igreja, das doutrinas ou dos dogmas, aquilo que a Bíblia não ensinava, praticar um culto baseado na Escritura, na pregação da palavra como central, e não em rituais, e não em outras coisas. A administração, a pureza da administração eclesiástica, como a Bíblia diz, os conceitos corretos do que é igreja, do que é salvação. Então, o movimento da reforma foi um movimento que tentou repensar, rever, voltar os olhos para a Escritura e não para as tradições. E esse movimento na França, os protestantes franceses eram chamados de huguenotes. A origem da expressão ou do nome não se sabe dizer com precisão. Mas os huguenotes, que eram os protestantes ou os reformados na França, caíram numa cilada da rainha da França, quando fez um acordo, um pacto, depois de muitas tensões, de muitas agressões, de muitas guerras entre o sul da França e o norte da França, por causa dessa questão religiosa. A rainha da Inglaterra, da França, desculpem, convidou os príncipes huguenotes para que selassem a paz num casamento com o príncipe de Navarra com a princesa filha da rainha. E os chamou, para que viessem selar essa paz com toda a liderança huguenote, com uma massa de protestantes que vieram para essa festa. E na noite da festa, na noite do casamento, na madrugada, após o casamento, nas pousadas, nos hotéis, nas casas onde hospedaram os huguenotes, a rainha tinha armado o seu exército para entrar na madrugada nesses lugares e matar todos os protestantes.
ficou conhecido na história como a Noite de São Bartolomeu. 24 de agosto de 1564. A triste Noite de São Bartolomeu, quando a mancha da traição caiu sobre a França. Ficou assim conhecido na história. E quase que foi exterminado o movimento protestante na França. A partir de então, uma perseguição muito violenta. A ponto que um dos maiores teólogos da Reforma Protestante na Suíça era um francês, João Calvino. Porque ele foi expulso por causa dessa perseguição. Mas, dizia o pastor Francisco Leonardo, que até hoje na França, quando se quer atestar a credibilidade do caráter de alguém, diz assim, não, pode confiar no fulano, porque o fulano é fiel como o huguenote. Se ele deu a palavra dele vale ouro. Pode confiar. Então, será que é isso que as pessoas veem em nós, os protestantes, hoje? Será que a nossa palavra é digna de tanto crédito e aceitação? Será que somos pessoas comprometidas com os nossos votos? Será que a nossa palavra é confiável a ponto de que a gente falar um sim, as pessoas entendem que é um sim? Jesus está dizendo que nós não devemos cair nessas fórmulas de apelar para alguma coisa para sermos levados a sério. Que o que deveria ser levado a sério é a minha palavra, porque a minha palavra reflete o meu caráter. Seja a tua palavra sim, sim. Não, não. Que isso seja claro para as pessoas que convivem com você, que se relacionam com você, que fazem negócios com você. Nesse aspecto, para a questão da aplicação na nossa vida, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a nossa atenção é com relação a Deus. Nós somos fiéis a Deus quando empenhamos a nossa palavra a Ele? Eu sou fiel a Deus quando Ele fez um pacto comigo. Ele deu a vida do seu Filho por mim, para que eu pudesse entregar a minha vida a Ele, viver para Ele, não mais para mim mesmo. Eu vivo isso na minha prática. Eclesiastes, no capítulo 5, no versículo 4 e 5, nos diz que quando a Deus fizeres um voto, não tardes em cumpri-lo. Porque Ele não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. É a palavra de exortação para a nossa vida no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 7, nos exorta que não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quando se faz um voto, quando se faz uma aliança, um pacto, quer seja com Deus, quer seja com a esposa, quer seja com os filhos, resultado do meu pacto familiar, quer seja com a igreja, resultado da minha profissão de fé e declaração de que eu me submeterei à condução, à liderança da igreja, ao ensino da palavra, até que essa liderança seja fiel à Escritura, e tem esse senão, porque a liderança humana ela não é absoluta, ela é falha, e se ela me exigir alguma coisa que vá contra a Escritura, eu estou livre do voto. Mas até então, o que eu votei, eu cumpra, diz a palavra de Deus. Quando eu voto, quando eu empenho a minha palavra, eu não empenho a minha palavra apenas diante de homens, mas eu tenho um Deus por testemunha. Por isso o Senhor diz, leve a sério os seus votos, leve a sério a sua vida, seja uma pessoa de uma só palavra, para que as pessoas olhem para a sua vida e confiem em você. Porque se a sua luz, se a sua vida brilhar nesse mundo, Deus é glorificado. Infelizmente, na época na França, os nominalmente católicos massacraram os protestantes huguenotes. Mas o que ficou por testemunho naquele país é que você quer atestar a credibilidade de alguém, a palavra de alguém, ele é fiel como um huguenote.
Isso não se apaga. Esses dias eu fui a Itambé para acertar o local que a gente vai montar a nossa igreja lá, plantar a nossa igreja lá. E uma coisa interessante, o proprietário do local, desde que há um mês atrás ou um pouco, foi um grupo do Ministério de Missões lá para ver o local e conversaram com esse homem, conseguiram o telefone dele e falaram com ele por telefone, dizendo: olha, nós temos interesse de alugar aqui. Esse homem, quando eu conversei com ele, disse: olha, desde que vocês falaram para mim que o lugar é de vocês, não é? Porque eu coloquei a minha palavra, não é? E tem uma parte de cima que ele também empenhou a palavra para outra pessoa, era interesse nosso, porque era uma casa do obreiro. E ele disse: eu não posso alugar para vocês, porque eu empenhei a palavra para outra pessoa. Se a outra pessoa desistir, eu procuro vocês. E eu disse a ele: olha, o senhor faz uma coisa muito boa em zelar por isso, porque é tão difícil encontrar isso nos nossos dias, não é? A Bíblia é clara quando nos diz que seja a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passa é de procedência maligna, não é? E esse homem não é um homem protestante, não é? Mas é um homem que aprendeu valores na sua vida. E eu estava dizendo para ele, né, que bom, eu quero que a gente venha aqui, que a gente plante essa igreja, que o senhor possa vir com a sua família, juntamente conosco, adorar esse Deus e seguir na palavra de Deus. Que Deus nos faça repensar sobre nossa conduta. Eu não conheço a vida particular de nenhum de vocês a ponto de dizer qualquer coisa a respeito da conduta de vocês. Mas Deus conhece o meu coração e o coração de cada um de vocês. Ele requer, nós somos as cartas vivas de Deus. O mundo vê Deus através do nosso comportamento e conduta, e palavras e procedimento. Por isso, preze por isso. Preze pela sua palavra. Preze pelo seu testemunho. Que você seja uma pessoa fiel como um huguenote. Porque o que Deus espera dos seus dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Uma pessoa de palavra, de caráter, de conduta. Zele por isso. Mesmo que isso custe alguma coisa para você. Mesmo que isso custe alguma coisa para você. Quando Pedro e João foram presos e pressionados pelas autoridades religiosas para não mais falar em nome de Cristo, a resposta dele foi simples. Disse: olha, nós não podemos deixar de falar do nome de Cristo. Nós temos um compromisso com Ele. Que isso custasse a vida deles, eles não podiam deixar de falar disso. E muitas vezes a nossa sociedade, o nosso momento histórico tem dito que você deve falar a verdade, ou às vezes quebrar a verdade que você falou por causa de circunstâncias, para que você livre a sua cara ou a sua pele de problemas. E os cristãos dizem: não, se for para morrer por causa de Cristo, a gente morre, mas eu não posso deixar de falar do nome de Jesus. Que seja essa a nossa conduta num momento tão difícil da nossa época. Que Deus possa honrar a nossa vida, que Deus possa glorificar o seu nome através do testemunho do seu povo. Que Deus nos faça ser diferentes. Vamos orar a Deus. Eu queria convidar você a sondar o seu coração mediante aquilo que nós vimos na palavra. Eu sei que o Espírito Santo de Deus, como Jesus naqueles momentos com seus discípulos, estava usando a situação para nos fazer refletir, pensar sobre nós mesmos, porque nós sabemos que temos uma natureza pecadora e caída. E é muito provável que o nosso coração quebre esses princípios. Esse é um momento de reflexão e de confissão de pecados, um momento de dizer: Deus, Senhor, não me perdoe, porque eu não tenho conseguido andar nesses preceitos, mas me ajude a viver esses princípios da minha vida. Derrame sobre mim a tua graça, Senhor Deus, para que eu consiga isso. É assim, Senhor, que nós nos achegamos diante da tua presença nessa manhã. Queremos aprender de Jesus a viver uma vida excelente. Queremos que a graça do Senhor, que o poder do teu Espírito, Senhor Deus, nos santifique. Vá tirando de nós aquelas coisas ruins e que são consequência da nossa
vida sem o Senhor. Queremos, ó Pai amado, ser santificados pelo Teu Espírito, crescer em santificação e maturidade espiritual, que em nós seja desenhado e esculpido o caráter de Cristo Jesus a cada dia, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor dispôs o sangue de Jesus, que é suficiente para nos lavar e nos purificar dos nossos pecados, quando arrependidos confessamos ao Senhor a nossa culpa. Muito obrigado, porque o sangue de Jesus não somente nos perdoa dos nossos pecados, mas nos purifica de toda a injustiça que tenhamos praticado. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a crescer em santificação e a viver uma vida diante do Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a ser um povo diferente. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a ter um comportamento diferente, que o mundo veja em nós o caráter e o rosto de Cristo Jesus. Abençoa-nos, ó Senhor Deus, como igreja. É o que nós te pedimos com o coração agradecido, no nome e no amor de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,